Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio, subjuga-vos Deus, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio, subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro e não espero, não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro e não espero e não vos amo. Amém. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais essa noite, né? Para a gente clamar a palavra poderosa de Deus. E hoje a gente talvez vai falar de um dos temas mais importantes desse seminário de dons aí que a gente está fazendo sobre os 7 dons do Espírito, que é o dom do conselho, né? Que seria esse dom do conselho? O dom do conselho é talvez um dos dons mais especiais e mais difícil, né, para nós. Fala seguir a voz interior, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Esse Deus que habita em nós. A gente celebrava, né, a Santíssima Trindade no domingo, mas esse Deus que habita em nós, né, como fala lá na carta de São Paulo, né, que nós, aos Coríntios, que nós somos templos do Espírito Santo. O que é esse templo do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele habita em nós, né? Então, ou seja, os 7 dons do Espírito habitam em nós. O fato de habitar não significa que eu aperto um botãozinho e simplesmente eu ativo ele, né? Existem alguns pré-requisitos. Os dons do Espírito, como a gente até citou lá na divulgação, um dos principais, né, é a virtude da prudência, né? Para a gente ter esse dom do conselho, a gente precisa de ser prudente. O que é ser prudente, né? Até a palavra de Deus vai nos dizer, sede prudente como a serpente. O que é essa prudência? A serpente, ela não sai dando bote à reveria, ela estuda bem a situação. Da mesma forma, né, a gente toma decisões, né,
Mas quantas das vezes nós perguntamos, né, para Jesus um pequeno exercício: Senhor, se você estivesse no meu lugar, você faria tal situação? E existem vários conselheiros por aí, e até é bom e perigoso ao mesmo tempo. Porque o conselheiro, ele tem que ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, ele tem que ser um temente a Deus. Porque se você tem um conselheiro, por exemplo, a pessoa briga lá no casamento. A solução mais simples é você aconselhar a pessoa: vai, separa. Mas a consequência dessa separação, uma vez que a pessoa é casada na igreja, ela tem filhos, né? Eu não vou entrar no mérito do porquê que a pessoa está separando. Mas aquilo ali tem algumas implicações, porque a pessoa vai ficar solteira, entre aspas, né, aos olhos do homem, né? Porque a pessoa continua casada ali diante de Deus. E essa separação, você pode colocar aquela pessoa até mesmo num pecado, porque provavelmente ela não vai querer ficar sozinha, né? Então a gente tem maneiras simples de se resolver situações. Por isso que meu pai falava uma coisa quando eu era mais novo, e isso faz muito sentido para isso que a gente tá falando agora. Que amigo é uma palavra rara e cara, né? E é verdade, porque o amigo vai ser aquela pessoa que vai te aconselhar. E quantos conselheiros que não escutam a voz do Espírito Santo? Porque o dom do conselho é um dom do Espírito Santo. Então, a pessoa que tem que dar o dom do conselho, ela tem que estar encharcada do Espírito Santo. Vocês concordam comigo? Até a palavra de Deus, quando a gente está escutando lá, depois que o padre termina o evangelho ali, ele pega e fala: essas são as palavras da nossa salvação. Então, se eu vou dar o conselho para alguém, e esse conselho, ele tem que estar ali, ó, ele tem que estar materializado ali dentro dos 10 mandamentos. Eu tenho que confrontar. Porque dependendo do conselho que eu vou dar, eu vou tá entrando em pecado. Porque eu vou estar pecando ao dar um conselho. É igual o exemplo aí de eu falar com a pessoa: não, vai lá, separa. Aí beleza, mas a igreja não vai reconhecer aquele casamento como nulo. Então tem-se determinadas situações que a gente não tem que entrar nem no mérito. Fala assim: olha, eu não sei como te aconselhar. Você vai ter que procurar um sacerdote. A mesma coisa a pessoa, por exemplo, acha uma nota de R$ 50 na rua. Achou. Mas alguém perdeu aquela nota. Aí uma vez você achou a nota, você pensa que você até é sortudo, né? Mas aquele ali pode ser configurado como roubo, né? Então eu tô citando essas pequenas coisas porque é muito grave, né? E até mesmo quando a gente pega e fala lá dos nossos sacerdotes, né? Muitos deles, quantas vezes eu já saí de confissão, né? E geralmente eles dão algum conselho e tal. Não é que confissão é aconselhamento, mas às vezes acontece ali, dependendo do assunto. E teve situações que tipo, o padre me aconselhou a fazer determinadas situações, mas se eu fizesse aquilo que o padre me falou, eu estava em estado de pecado mortal. Quantas vezes, por exemplo, né, no meu período de solteiro, eu já escutei padre falando: não tem nada a ver você namorar uma pessoa que está em processo de nulidade. Não, não tem como, porque a pessoa está casada. Como? E se você isso indicado 10 padres, 8 falava isso. Então, são pequenas situações, porque se eu não tiver o discernimento, né, se eu não tiver com e o Espírito Santo, ele fala conosco o tempo todo. O problema é que a gente quer perguntar às pessoas. E às vezes você vai perguntar a alguém, você vai estar perguntando o próprio Satanás, materializado em pessoas, e às vezes até o próprio Satanás está ali te soprando: vai lá, não, trai, não tem nada a ver não. E ele foi tentar Jesus lá no deserto, ele foi lá aconselhar Jesus: se você é filho de Deus, pula daqui, vai lá. Ele foi lá provar Jesus, mas de certa forma ele estava ali também, como se fosse um conselheiro. Não, vai lá. Vai lá, você não é o bom? Você não é o filho do Deus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, são várias as situações. E o dom do conselho é algo que, se bem aplicado, ele é a colcheira de todas as... né? Como eu disse aí, a questão da prudência, né? Ela é a colcheira das virtudes, né? E o dom do conselho, ele está totalmente alicerçado a ela. E Jesus é aquele conselheiro, né? Manso e humilde de coração.
É aquele que está ali, não está querendo atravessar nenhuma situação, mas e muitas das vezes, né, até trazendo o exemplo de Jesus, que era manso e humilde, eu penso ali, Jesus, né, debaixo daquela tenda ali, escutando Pedro. Pedro fala assim, não, vamos construir uma tenda para mim. Não, Jesus, vamos mexer com esse negócio de sofrer, não. E muitas das vezes, em determinadas situações, a gente vai ter que, de fato, passar pelo sofrimento. E Jesus falou com Pedro, sai para lá, Satanás. E se a gente escutasse mais a voz de Deus, nós não entraríamos em tantos problemas. A sociedade não estaria tão desorientada se a gente fechasse ali no nosso quarto e escutasse a palavra de Deus, de fato. O mundo estaria bem melhor. Só que hoje a gente escuta a nossa voz interior, o nosso racional, que é o preparar, apontar fogo. O conselho da vocação, quando as pessoas se debatem. E uma coisa que a gente vê, que quando a gente se aconselha bem, a própria luz do Espírito Santo brilha no olho da gente. E você já deve ter experimentado em casamento, por exemplo, que a pessoa está com aquela cara ruim, o noivo e a noiva. Será que é a vontade de Deus o casamento? Será que essas pessoas se aconselharam? Porque muitas das vezes o conselho de Deus vai deixar a gente numa situação desconfortável. Às vezes Deus vai falar, olha, você vai ser padre. E ele vai te mostrando. Há um tempo atrás, numa empresa que eu estava, duas pessoas, né, cruzaram meu caminho, queria que me atrapalhar, me tirar lá de todo jeito. Só que aí, tipo, eu não comecei a entrar em oração e uma das primeiras coisas que me veio que era para me sair dessa empresa, mas Deus falava, você vai continuar. E eu ficava, né, o que será que eu faço? E aquela pressão. E quem toca no ungido do Senhor vai ter que se ver com ele. Né? E eu continuei, mesmo em tanta perseguição, Deus encontrou uma forma de eu continuar lá nesse lugar. E essas duas pessoas que se levantaram contra mim, elas saíram. E aí a gente vê a promessa de Deus, e quando a gente se aconselha com Deus. O problema é que hoje a gente se aconselha. Qual que é o conselho? Quem que aconselha a gente? É a televisão, são as novelas, são os organismos, os governos, as agências, que hoje tudo é centralizado, né? OMS, ONU. Se eles falou lá, acabou. Mas eu vou entrar em discernimento, saber se Deus quer aquilo mesmo. E tem uma característica, aquilo que é de Deus traz paz, Deus incomoda. Só que muitas das vezes nós queremos seguir a nossa própria vontade. É o que eu disse, que às vezes você vai num casamento, você vê, não tem unção nenhum nesse casamento. Mas aquelas pessoas casaram, elas não estão nem aí para que Deus acha ou não acha. E qual que é a chance de dar certo? Nenhuma. E Deus às vezes vai te dar, é o exemplo do trabalho, Deus às vezes vai te aconselhar, fica num trabalho, talvez você vai ganhar menos. Mas é o Espírito Santo que está te garantindo ali. Aí às vezes vai aparecer uma proposta para você ganhar 3 vezes mais, e aquilo ali vai brilhar nos seus olhos e tal, a sua vontade humana, mas Deus fala, fica nesse lugar. Tá vendo como é desafiador? Por isso que eu falo que a gente tem, os nossos conselheiros, eles têm que estar ali, ó, afinados com os 10 mandamentos, que é o resumão de tudo que Deus pediu pra gente. Porque em cada situação ali, eu posso estar caindo num pecado. E um pecado mortal. Uma pessoa que está cansada virar, não, mas eu acho que esse domingo eu vou ver o jogo do meu time, eu acho que eu mereço, né? Que a gente tem esse sentimento de piedade, né, com a gente, quando a gente acha que está fazendo muitas coisas. Mas a pessoa, em contrapartida, você sabe que tem na missa. Aí você, né, para você não ficar no dilema sozinho, você vai perguntar a alguém, ô Joãozinho, o que você acha? Eu vou no jogo, eu vou, não, vai lá no jogo, você merece. Aí essa pessoa que aconselhou, ela já está em pecado.
Aí eu já estou num pecado mortal, porque eu não observei o mandamento, que é guardar os domingos e festas de guarda. Amanhã não é feriado, é dia santo. É dia para ir na missa. E a gente tem que aproveitar, minha gente. Enquanto eles ainda permite esse calendário romano, vai mudar. Ah, não, mas você está ficando doido. Lá na França, eles já estão substituindo, um prefeito de uma cidade, ele já entrou com um projeto para substituir os feriados cristãos para feriados daquela sigla lá que não termina nunca, né? E termina com mais no final. Vocês acham que o demônio brinca de ser demônio, gente? Quando vocês estão intertidos, ele está preparando grilhões para prender a humanidade inteira. Inteira. E você acha que essas pessoas que fazem mal, né? A gente até fala conselho, né? As pessoas que se reúnem, né? Muitas vezes até secretamente, né? Os conselhos, né? E a palavra conselho dá sentido aquele sentido de pessoas notáveis, né? Aquelas pessoas que se reúnem, trancam naquelas salas às escondidas, que São Paulo fala lá na carta de Filipenses, que dá até vergonhas do que esse povo trama, que são cães, são charlatões. O que eles estão tramando? Qual que é o conselho ali? Qual que é as decisões que eles tomam? Tenho certeza que não é para o nosso bem. E a tentação final, como fala lá no, né, cita o livro de Daniel, é fundir o homem ao barro, e a gente está vendo isso avançando. Com as inteligências artificiais, mas todo mundo, nossa, mas isso vai trazer um... Não, sem dúvida. O doce da bruxa é saboroso, mas o problema é que ele tem veneno. Se for ver, ele é saboroso. Parece que é uma coisa boa. Você tem coragem de comer um doce que veio da bruxa? É a mesma situação. Tudo que eles estão fazendo hoje parece, a gente já logo pensa, por que ninguém pensou isso antes? Nossa, que formidável. Como eles são inteligentes. Só que eles estão criando, né? O próprio predador, a própria, vai ser quem está criando, né? Que hoje é como se fosse o predador, né? Que domina, vai estar criando uma presa. Vai ser presa do predador, do monstrinho que eles criaram. Só que eles acham que não vai atingir. E é o tal do Ouroboros lá, né? A cobra que morde o próprio rabo. E uma característica de Satanás, que, né, a própria Bíblia fala que ele ia rastejar, é a língua bifurcada. Sempre tem esse antagonismo político, a gente, né? Eu muitas das vezes até peço desculpa, no passado eu perdi muito o tempo brigando por causa disso aqui. Hoje eu vejo que é um baita num teatro, não vai ter solução política, né? E vamos ser uma igreja perseguida de poucos, que ela foi totalmente infiltrada. Mas o que isso tem a ver com o conselho? Porque eles se aconselham, mas não é com Deus, é com Satanás. E Satanás sabe que a hora dele está muito perto dele ser preso. Então ele não brinca, gente. Aonde ele passa, ele mata, rouba e destrói. Mata, rouba e destrói. Mata, rouba e destrói. Porque ele veio para matar, para roubar e destruir. E uma vez que eu não tenho a sabedoria de consultar a Deus, de pedir conselho. Eu escutava a história do Frei Gilson, né? O Frei Gilson, ele quase entrou para Canção Nova, né? Ele fazia encontros e tal, e ele tava, né, decidiu ser padre e já estava naquele momento. Aonde que eu vou ser padre, né? E tudo indicava que ele ia ser da Canção Nova. Só que em oração um dia Deus falou, não vai ser a Canção Nova. E o que o Frei Gilson fez? Obedeceu, mas só que ele não sabia para onde que ele ia. Foi onde que apareceu uma outra ordem, apareceu a ordem dos carmelitas, né, mensageiros. E ele foi nessa outra obra lá para ver, nessa outra comunidade, que um padre tinha chamado. Só que a partir do momento que ele conheceu os carmelitas, ele já sabia que era lá. Porque o Espírito Santo falou. Aquilo que o Espírito Santo, ele não faz curva, gente. Ele te mostra. Para ser de Deus tem que gerar paz. Tem que ser confirmado na palavra e dar testemunho.
As 3 características quando o Espírito Santo. E o Frei Justo dispensa comentário, né? É um padre de vocação frustrada, pelo contrário. Quando ele chegou nessa ordem, ela só tinha 2 anos de existência. Pensa, ele não foi para a Canção Nova, que aparentava uma segurança muito maior, né, para uma pessoa que tinha acabado de... E ele foi para onde o Espírito Santo mandou. E eu te replico essa pergunta essa noite. Para onde você está indo? Porque aonde o Espírito de Deus chega, vai ter que ter uma mudança de vida. E eu posso muito bem aconselhar uma pessoa, a pessoa ela vive, ela namora, ela vive uma fornicação, né? E o pai tem que ser pai nesse momento, né? Aí se você é pai de uma criança, pai de um adolescente, aí vira e pergunta assim, mas você tá deixando ele namorar, trazer a namorada aqui para dentro de casa? Ah, não, mas antes aqui do que levar para motel. Então, ou seja, você está sendo permissivo. Em vez de você aconselhar, olha meu filho, faça as coisas certas, né? Para Deus te ajudar, para você não ter nenhum problema com o demônio, porque se você morre no estado de pecado mortal, você vai para o inferno. Mas nem todo mundo é politicamente correto. Olha, não pode falar isso, você vai assustar. Mas você vai assustar se um dia você morrer, porque você vai junto para o inferno também, né? Uma vez que você é omisso, né? Aí você vai, né? Aí você encontrar com essa pessoa lá no quinto dos infernos. Porque o pai, ele tem o papel de aconselhar. Mas qual que é a minha base de aconselhamento? É os 10 mandamentos. Fala assim, olha meu filho, a pessoa até boa, é trabalhadora, mas essa pessoa está te tirando do caminho de Deus. Não vai contar lá no céu, chegar assim, não, mas fulano de tal era bom, era trabalhador, era educado, mas e aí? Era isso tudo, mas te levava a pecar mortalmente. Tá vendo como o dom do conselho é algo bem mais além do que a gente pensa? E nós, cristãos, somos aqueles inconvenientes. A gente, como diz, eu já citei isso aqui outras vezes, mas essa música sempre vem muito, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Aí tem um refrão que fala, muito tempo não dura a verdade. Tem uma parte que ela fala assim, Jesus, esse pão de igualdade, viemos para comungar. Aí tem uma parte da música que fala assim, comungar é sinal de perigo, viemos para incomodar. E nós viemos para incomodar, por isso que a gente não vai ser bem aceito. Eles estão fazendo toda essa logística, tudo isso que a gente está vivendo, toda essa transformação, porque eles, no final, eles querem abolir o Santíssimo, o Santo Sacramento, que amanhã a gente, né, celebra o Corpus Christi, o corpo de Cristo, o corpo, a festa do corpo e sangue de Cristo. Porque mesmo eles colocando tanto veneno, tanta maldade, tudo isso que eles tentam fazer, mas a gente tem os sacramentos, que é o remédio dos remédios. Uma vez que eu caio e vou lá e confesso, eu reativo toda a chama do meu batismo. Por isso que batismo e confissão são sacramentos intrinsecamente interligados. Uma pessoa que está em pecado mortal, não vou falar que a palavra é desbatizado, mas é como fosse um foguete molhado. Você já viu foguete molhado subir? Não vai subir. Então você precisa de confessar para esse foguete ficar ativo, essa chama reacender. E essa chama é o quê? É a chama do nosso batismo. Mas eu preciso de ter pessoas, eu preciso de ter um relacionamento com Deus. Não é só pessoas, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir conversar, às vezes vai ser ali, ó. E tem que ser não só isso. Você pode ter um conselheiro, de preferência um padre, mas eu não sei se todo mundo vai conseguir ter um... É ótimo, né? Mas assim, a gente precisa de ressalvas também, né? Não é que o padre falou, acabou, né? Mas se ele falou alguma coisa que vai contra os 10 mandamentos, você não tem que seguir ele, né? E como tem padre falando besteira, aconselhando errado. Porque eles não têm a risca ali, ó. Como eu vou aconselhar, como eu vou direcionar uma pessoa? Isso aqui está embasado. E nesse tempo aí, que eles inventaram uns remédios aí,
falou que era moralmente aceitável. O Papa falou que era moralmente aceitável dar um remédio que tem fetos abortados. Então, não matarás, a gente pode esquecer esse mandamento. Que tipo de conselho é esse? Quantas vezes nós aconselhamos as pessoas erradas? Às vezes nós aconselhamos a própria ruína. Por isso que o Senhor, Ele pede, tranca, vai lá, fecha no escondido no seu quarto, tranca, e escuta o que eu quero falar para o seu coração. E nesse mundo materialista, acelerado que a gente está, a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus. A gente ouve a voz dos picaretas da televisão, a gente ouve qualquer pessoa que não tem experiência com Deus. E eu estou ali. Por isso que a passagem lá no Salmo vai falar, todos os dias os meus filhos caminham como ovelhas para o matadouro. E um conselho, gente, antes de se escutar conselho de qualquer pessoa, vê qual que é a crença daquela pessoa. Vê qual que é a crença, o que ela acredita. Porque muitas das vezes você está pedindo conselho com o próprio Satanás. E é muito fácil de você entender. Né? Por exemplo, na política eu observo muito, você vai lá ver qual que é a crença religiosa. Você acha que essas pessoas não vão obedecer? E isso não é só exclusivo de quem tem uma crença diferente da nossa. Porque às vezes a gente tem até, por exemplo, os protestantes, que são a religião talvez mais próxima, e tem pessoas protestantes que é mais boa do que católica. Né? Não é porque você tem um selinho de católico ali que significa que você é bom, não, negativo. Né? Tem pessoas terríveis também na igreja. E o maior conselheiro da alma é o Espírito Santo. Eu convido a vocês a abrir lá no Salmo 32. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Eu pego o embalo aqui e vai, né? Desculpa um pouco atrás aí, mas estou me recompondo, né? Voltando dessas férias. Infelizmente eu não consegui fazer nenhuma gravação nas férias, porque Deus, né, chamou para uma outra missão e a gente não pode negar ao chamado de Deus, não é? Vamos lá, agora tem que achar o Salmo aqui. Salmo 32. E o Espírito Santo vai falando no nosso coração, pode ter certeza. Você sente que tal pessoa não é para você namorar, mas você vai lá e namora do mesmo jeito, o Espírito Santo vai te incomodando. Lá no Salmo 32, nos versículos, 8 e 9. Salmo 32, 8 e 9. Eu te darei a inteligência e te instruirei no caminho a seguir. Sobre ti fixarei os meus olhos. Não sejais como o cavalo e o jumento, aos quais falta inteligência. Se vêm com freio e rédea para domá-los, eles não aproximam de ti. Vamos lá no Isaías agora. Isaías 11. Isaías 11. Ó, certinho. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então foi 4 versículos aqui, né? E eu acho interessante nesse 9 aqui do Salmo 32, que ele fala, não seja como o cavalo e o jumento, aos quais falta a inteligência, se vens com freio e rédea para domá-los, eles não se aproximam de ti. Aqui está a prudência, né? A gente vê até os animais, né, que não têm a mesma inteligência que a nossa, mas eles têm prudência. O pouco de inteligência que Deus deu para eles, talvez saibam usar mais que a nossa. Outro dia, um remédio aí que eles inventaram, que já está todo mundo tomando, eles testaram em 8 camundongos. Não fez nenhum teste em ser humano. E as pessoas estão lá, quase uma matando a outra para tomar o remédio.
Você perguntou o Espírito Santo se é para você tomar esse remédio? Mas as pessoas não perguntam. Se está na televisão, se algum organismo desses mundiais falou toma, você vai lá e toma. Eu sei que a questão é um pouco mais além, sabe? É um pouco mais além. Num tempo que se fala tanto em remédio, mas vamos colocar, né, gente? Eu sei que isso aqui não é aula de ciência, mas pensa, né? Eu trabalho num... vamos colocar, eu moro aqui no condomínio, né? E esse condomínio ele é detetizado quase mensal, semanalmente, sei lá. Mas não passa de um mês, não. Vamos supor uma pessoa que trabalha numa empresa que tem alimentos. Essa empresa é detetizada também. Pensa no nosso organismo. A gente recebe água, comida. Se os nossos animais a gente não desparasita eles, pensa nós. Né? Eu não estou querendo entrar nesse meio, mas talvez aí esteja a explicação de muitas doenças. Mas a gente não raciocina, né? A gente gosta do fácil. Ah, não, falou para tomar tal remédio rápido que vai resolver. Nunca morreu tantas pessoas no tempo que a gente está. Mas eu me aconselho com Deus. Você foi lá no Espírito, ou porque a gente às vezes quer induzir o Espírito Santo também, né? Às vezes a gente fala que o Espírito Santo falou tal coisa, mas não falou, não é aquilo que ele está... É o Espírito do capeta, né? E é difícil, gente, porque sem o dom do conselho, sem o Espírito Santo, a gente não dá conta. Porque é difícil você falar, não, eu não vou fazer determinada situação. Eu não vou pecar. E é difícil, por exemplo, igual eu citei, às vezes você está no emprego lá, você está feliz, você está até gostando, mas parece um emprego que você ganha 3 vezes, aí você vai entrar em oração, o Espírito Santo fala assim, você não vai para esse outro emprego. Ou determinadas situações que às vezes a pessoa está sendo perseguida ali, ó, Deus falou para você ficar aí. Deus falou para você ficar dentro desse casamento. Às vezes o Espírito Santo está falando ali no seu coração, você talvez está numa cama adoentada. Essa é a vontade de Deus. É a purificação que Deus está se utilizando, aquela doença para te purificar, mas muitas das vezes a gente não quer aceitar. E a gente já está no 4º dom, né, gente? Ao tantos de dons que a gente falou aqui, e como Deus age, como Deus, em cada dom, a gente falou da fortaleza, né, da última vez, como cada dom Deus vai nos dando a direção, e como o Espírito Santo age nessas 7 frentes. Como o Senhor nos ama, né? Como o Senhor nos direciona. Como o Paráclito, que é o Espírito Santo, ele vem para nos defender, para nos orientar. E a gente escuta muito pouco a voz de Deus. Por isso que é o desastre que está a sociedade atual, porque não se aconselha com Deus. Eu não paro para perguntar o que o Espírito Santo acha ou deixa de saber. Eu vou tacar o louco na minha vida, né? E vai dando errado. Vai dando errado. Não tem como dar certo. Uma pessoa que não busca Deus, não busca os sacramentos, como a vida dela vai dar certo? Ela pode ser até uma pessoa bem-sucedida financeiramente, que é muito diferente de ser bem-sucedida espiritualmente. E tem pessoas que vão se dar super bem aqui nesse mundo. O problema é o acerto de contas logo ali. Deus não é ruim, mas todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Por isso que eu tenho que estar em dia com Deus. Em dia. Pois não sabeis nem o dia nem a hora da segunda vinda de Jesus. E da segunda vinda de Jesus pode ser encurtada com você indo. E você estaria preparado hoje? Você possui uma relação, uma amizade com Deus, com o Espírito Santo? Esse amigo íntimo, divino íntimo,
do divino íntimo de Deus na nossa alma. E não adianta, como fala lá em São Paulo, né? Que às vezes nós caminhamos feito às tontas, dando soco no ar. E a gente tem que ter tempo de qualidade de oração. Porque às vezes a gente tem até uma vida sacramental e tal, mas eu não paro para escutar a voz de Deus. E é diferente, porque no momento de oração Deus pode te dar várias direções. E esse seminário aqui de dons que a gente está fazendo é justamente para a gente despertar esses dons. Os dons foram colocados à nossa disposição. E quantas vezes as pessoas colocam aqueles dons ali dentro da gaveta? E o Espírito Santo hoje, ele vem para dar, para você utilizar desse. Eu, por exemplo, eu tenho um dom do conselho, né? Mas se uma vez eu sair de Deus e viver uma vida errada, eu não vou ser uma pessoa certa para ninguém tirar conselho comigo. E mesmo eu estando em Deus, eu tenho que pedir e rezar. Entender o que Deus quer naquela situação, porque muitas das vezes Satanás é que vai ser, ele se transveste de anjo de luz. E ele aparece até vestido de Deus. Ele aparece. Ele apareceu para Santo Antão. Ele não apareceu lá para o Padre Pio. O Padre Pio, ele tinha algo sobrenatural, místico sobre ele. Ele sentiu o fedor do demônio. Eu confesso para vocês que, né, num período meu de conversão, uma vez eu tive uma queda de sair, né, bebi, né, e tudo mais. E numa festa que eu fui, aproximou uma mulher perto de mim. E para mim, essa mulher era o próprio demônio, porque depois eu procurei essa mulher na festa e eu não achei. E até é importante esse assunto, porque muitas das vezes as pessoas tentam fazer um bem bolado com Deus, né? Ah, não, mas vou na missa, mas vou na balada. O Espírito Santo e o seu anjo da guarda, ele não vai te acompanhar em lugares imundos. Por isso que a gente vê que esses ambientes de festa é o lugar propício para uma confusão, para tudo que é baixaria, né? Porque não tem como. O Espírito Santo, ele é perfeitíssimo, Deus é perfeitíssimo. Não tem como a água misturar com óleo. Aí você vai ali para um ambiente que vai ter tudo que é errado, bebida, droga, as pessoas praticamente se prostituindo, né? Só não se prostitui no sentido literal, mas dança aquelas músicas, a roupa. Aí você se lança num lugar desse, aí você acha que o Espírito Santo vai entrar lá para dentro com você? Não, meus irmãos. E a gente está brincando. A gente está brincando com a nossa salvação. E esse dia do Senhor está muito próximo. E Deus pode chamar a qualquer momento qualquer um de nós. Semana passada, por exemplo, chamou minha sogra. Amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser qualquer um de vocês. E com quem você está se aconselhando? É com um amiguinho aí da esquina? Não sei. Eu só sei que o tempo urge e os apelos são urgentes para esse tempo. Vamos rezar o terço da misericórdia? Deixa eu ver aqui. Lá no 1685. Diário de Santa Faustina, no número 1685. Diário de Santa Faustina, no número 1685.
Hoje, durante a hora santa, pedi ao Senhor que se dignasse instruir-me sobre a vida interior. Jesus respondeu: minha filha, observa fielmente as palavras que te digo. Não dês demasiado valor a nenhuma coisa exterior, ainda que te pareça muito preciosa. Abandona-te a ti mesma e permanece continuamente comigo. Confia tudo a mim. Não faças nada por tua conta e terás sempre grande liberdade de espírito. Nenhuma circunstância e acontecimento conseguirão perturbar-te. Não julgues muita atenção às palavras dos homens. Deixa que cada um julgue como quiser. Não te justifique que isso em nada te prejudicará. Entrega tudo ao primeiro sinal. Entrega tudo ao primeiro sinal de exigências. Que ainda que sejam as coisas mais necessárias, não peças nada sem pedir o meu conselho. Permite que tire até aquilo a quem tens direito. O reconhecimento, o bom nome, que o teu espírito se eleve acima de tudo. E assim, liberta de tudo, descansa junto ao meu coração. Não permita que alguma coisa te perturbe a tua paz. Discípulo, reflete sobre essas palavras que te disse. Então, é isso, a gente precisa utilizar desse dom do Espírito Santo, que é o dom do conselho. Então, o próprio Senhor, ele aconselha Santa Faustina que não é prestar atenção às palavras dos homens. Gente, pensa, a gente está num vale dos ossos ressequidos. Não tem praticamente ninguém buscando a Deus. Ninguém buscando vida sacramental. Lógico, tem algumas pessoas que têm, mas é muito pouco. Então você vai pedir um conselho a uma pessoa fora desse circuito. A chance de dar errado é muito grande. E mesmo quando é dentro do circuito, você tem que perguntar a Deus. Ele quer isso. Ele deu esse canal para mim e para você. E nós não vamos utilizar para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como fala lá em Romanos 12:2, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Deus já sabia que isso ia dar uma grande contradição. Ele falou que mesmo que você perca toda a reputação, o bom nome, não tem problema, mas siga aquilo. Eu lembro até de um sonho que eu tive com Deus, né? Eu não conseguia ver a face dele, mas ele falava: fale a verdade e siga a minha palavra. Ele foi simples. Fale a verdade e siga a minha palavra. Era uma nuvem, assim, eu não conseguia enxergar o rosto dele. Porque esse Deus não é inacessível, né? Não é inacessível, a gente não consegue ver o rosto dele. E é nessas duas frentes que eu comecei a direcionar minha vida. Era muito mentiroso. E quem é o pai da mentira era o diabo. Quem era meu pai lá há um tempo atrás é o diabo. E se eu estou no pecado, se eu estou na mentira, o diabo ainda continua rondando. Ele é um leão devorador. Convido você a pegar seu Santo Terço, né? Quem quiser colocar as intenções aí, vamos rezar por todas as pessoas, né? As pessoas aflitas, as pessoas que estão internadas aí nos hospitais. Que o Senhor Jesus venha em socorro, venha trazer o refrigério, trazer a paz para essas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, eu gostaria de pedir pelas pessoas que estão desorientadas, né? Deus coloca muito forte isso. Pessoas que, como eu disse, a questão lá dos ossos ressequidos, pessoas que estão caminhando sem uma razão, né? E até o dom de ciência e sabedoria, né? Que Deus revela, né? Um dos dons que a gente, né, estamos trabalhando também, revela isso, né? A pessoa sem uma direção. E o Espírito Santo hoje, ele vem te resgatar, meu irmão e minha irmã. Deus coloca também muito forte pessoas com pensamento de suicídio, pessoas que, né, um rapaz que tem planejado como tirar a própria vida e Deus dá uma visão como se fosse uma tampa de garrafa, Essas tampas de garrafa de cerveja é como se tivesse quebrado ela, né? E aquele caco de vidro ali, ele está planejando se cortar. E Deus coloca muito forte que é como um espírito de pomba-gira que tem rodeado a vida dessa pessoa para perder ela. Mas nessa noite, o Espírito Santo, ele vem te libertar, meu irmão. Como a palavra de hoje, o Evangelho, né, vai nos dizer, que o nosso Deus não é um Deus de mortos, ele é um Deus da vida. E Deus te chama para a vida, assim como chamou Lázaro. Receba o Espírito Santo na sua vida. E Deus também coloca uma mãe que tem plano de engravidar. E a imagem que o Senhor me dava era de uma mamadeira. Só não dava para distinguir direito a cor, né? Parece meio com um azul, mas parecia um vermelho. Mas o mais importante é que Deus está te concedendo o dom da maternidade. Talvez você foi em alguns médicos, ele te desenganava, né? Falava que não tem condições, né? Tem pessoas, né? Eu não sei se é a mesma, mas que Deus falava que a pessoa tem cisto no ovário. E o médico te falava que você não tem condição de ter filho.
Mas o Senhor, para a honra e glória do Senhor, nessa noite, eu profetizo na sua vida, você vai ser mãe. Toma posse dessa graça. E a pessoa sabe que é ela porque ela já sente um arrepio, como se o seu coração começasse a queimar. É o Espírito Santo confirmando. Se abra a vida. Nosso Deus é um Deus da vida, não um Deus de mortos. Amém? Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, no momento que a gente ia rezando, Deus colocava forte, vai de encontro até a primeira leitura de hoje. Deus vai libertando várias famílias com maldição no casamento. Assim como a família ali de Tobias enfrentava isso, Deus vem libertar. São Rafael Arcanjo está visitando várias residências nesse momento, tirando toda a maldição, todo espírito de pombagira, todo o espírito de Maria Mulambo. E junto deles São Miguel, São Gabriel, mas especialmente São Rafael, que vem para libertar, para curar todas as maldições, todos os julgos hereditários. A gente tem família aí que nenhum casamento dá certo, todo mundo é separado, todo mundo já está vivendo no tico-tico, no fubá, numa segunda união. Mas essa noite, Deus proclama a vitória, a liberdade. Deus quebra esses grilhões que encolerizavam essas famílias, algemava. E Deus hoje, Ele vem trazer a libertação. E Deus pede para falar. Como a gente falou, que Satanás ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas ele pede para evidenciar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aonde tem Jesus, tem essas três prerrogativas. Caminho, verdade e vida. Aceite isso para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Jesus, nós confiamos em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. Meu irmão e minha irmã, se você confia em Jesus, eu convido a você a agradecer por todo esse momento, por tudo aquilo que o Senhor falou em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, por hoje o Senhor ter nos mostrado o que é o dom do conselho. O Senhor hoje ter nos mostrado como é bom nós procurarmos a Deus. Como é bom nós trancarmos ali no nosso quarto. Como é bom buscar Jesus lá no escondido. Como é bom falar com Jesus no sacrário. Amanhã a gente a gente celebra a festa do corpo e sangue de Jesus. E como Jesus fica abandonado ali. Santa Faustina nos diz que o Senhor ele fica ali abandonado, procurando que alguém ele se recolhe no lugar mais humilde. É até humilhante, né? Vamos pensar assim. Um Deus que fica escondido ali dentro de uma caixinha. Mas porque Deus, ele é um Deus da humildade, não é um Deus da soberba. E por isso que hoje, meu irmão e minha irmã, Deus quer que você procure a Ele. Lá no escondido. Você já tentou conselho com tantas pessoas. Você já seguiu por tantos caminhos que não eram caminhos que agradavam a Deus. E hoje o Senhor convida você, meu irmão e minha irmã, assim como Paulo estava imponente ali, perseguindo os cristãos, e de repente ele cai do cavalo. E quem que o Senhor coloca ali para ser instrumento da salvação na vida de Paulo? Ananias. Quem que era Ananias? Era um mero desconhecido até então, mas era um homem cheio do Espírito Santo, obediente à palavra de Deus, que chega ali e cumpre as ordens. Pensa, quem que era Paulo? Paulo era como se fosse um Fernandinho Beiramar, um bandido de alta periculosidade, perseguidor de cristão, inteligente, mas era perseguidor. Aonde Paulo passava, ele deixava o rastro de sangue. E se o Senhor coloca ali no coração de Ananias para impor as mãos em Paulo, que até então estava cego. E de repente, Saulo até naquele momento, quando Ananias coloca a mão nos olhos de Saulo, ele vira Paulo. E nunca mais quis saber daquela vida de pecado. E Paulo sempre foi obediente à palavra de Deus. Uma vez ele indo para a Ásia, o Espírito Santo dá uma outra direção, manda ele ir para Macedônia. Mas a vontade dele era de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo falava para ele ir para Macedônia. O que Paulo fez? Ele foi para Macedônia. E o resto da história vocês já sabem, né? E foi uma das comunidades que Paulo mais amou, que é a comunidade de Filipe. Aí está o valor de escutar o conselho do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Se abra à graça de Deus. Não faça como Jacó, que tentou ali lutar contra o anjo. Se abra à vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus você vai ter que fazer renúncias. É esse o conselho que Deus dá para os corações hoje. Para de lutar com Deus, meu irmão e minha irmã. E o Senhor coloca uma moça que está lutando com Deus. Deus te chama para uma vocação, e é uma vocação que vem no meu coração, uma vocação da pessoa ficar em um lugar
Eu creio pelo que eu sinto, né? É um lugar que a pessoa vai rezar por outras pessoas. Então, ou seja, Deus te chama para ser uma irmã de caridade. E se nós estamos aonde estamos, a igreja está caindo pelas tabelas, é porque não tem gente que reza direito pelos nossos sacerdotes. E a principal missão das irmãs de caridade é essa, é rezar. Ah, mas eu vou ter que renunciar à minha vida, à minha profissão. Você vai negar o conselho que o Espírito Santo te dá hoje? E não precisa. O Espírito Santo está te dando essa palavra, mas se você não quiser acreditar, pegue e reze você mesmo. Você vai entender que é a palavra de Deus, é a resposta que você estava procurando. Eu repito mais uma vez, não só para essa irmã, mas como várias pessoas que ainda vai ver essa live. Para de lutar com Deus. Ouça a voz de Deus. Se ouvires a voz do mundo chamando sem cessar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Uma outra música que o Senhor também colocava é aquela aonde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ter, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ter, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Sim, meu irmão e minha irmã, se você é desse amado do Espírito Santo, que hoje você decidiu ter ele, conhecer, ficar mais íntimo, esse íntimo amado da nossa alma. Se você decidiu essa noite se apaixonar mais e mais por esse Deus, e Deus falava na primeira música ali de um chamado. São várias as vozes que nos chamam, mas qual é a voz de Deus? Qual é a voz do Espírito Santo? Muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Esse Espírito, essa voz do Espírito que está te aconselhando, não é muitas das vezes o Espírito Santo, mas o Espírito demoníaco. Então, se possível for, tenha um diretor espiritual, ou uma pessoa mais próxima, que você sabe, que busca a Deus para te ajudar nesse conselho. E mais que isso, orar, rezar. Talvez essa live hoje foi até um pouco mais oracional do que
pregação, mas é o que Deus pedia. A gente precisa de rezar. A gente precisa utilizar esses dons do Espírito Santo que Ele dá para a nossa alma. E é de graça. E Deus ama quem se entrega, como fala lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Deus ama quem dá com alegria. Se dê hoje ao Espírito Santo. Se abra ao dom do conselho. Mesmo que você tenha que mudar a sua vida. Mesmo que você tenha que renunciar. Cargo, empresas, relacionamentos. Mas escute a voz do Espírito Santo. Talvez você não vai ter uma segunda chance. Amém? E como nós falamos que confiamos em Jesus, né? Então vamos dar um viva Jesus se nós acreditamos nesse Jesus, esse amado, esse apaixonado da nossa alma. Viva Jesus! Amém, irmãos e irmãs, obrigado, né, por todas as pessoas que ficaram aqui e as pessoas que ainda vai ver. Né? Essa live é muito preciosa. Não é para fazer propaganda para o canal nem para mim, mas divulgue para mais pessoas que precisam de escutar. Os tempos são urgentes e a gente precisa escutar a voz do Espírito Santo. Não é a voz do político, né? Não é a voz do diretor dessas organizações mundial. A gente precisa ouvir a voz de Deus. O que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que eu compre uma casa. Você tem pedido o conselho? Talvez essa casa que você está comprando é a ruína. O carro que você está pretendendo comprar vai ser um carro que você vai se acidentar. Então não menospreze, não minimize a voz do Espírito Santo dentro de você. Talvez você não vai ter uma segunda chance. Isso não é uma ameaça, é muito sério. E a gente dá com a cara na parede, né? Porque a gente não escuta a voz do Espírito Santo. Amém? Agradecer as pessoas que estiveram aqui e convido você que está aqui pela primeira vez no canal a se inscrever na nossa, seguir o nosso canal aqui no Instagram, se inscrever lá no YouTube. Essa live, inclusive, vai estar lá. Também convido você, meu irmão e minha irmã, a entrar nos nossos canais, lá no WhatsApp, no Telegram. Então, várias formas para a gente se comunicar a palavra de Deus. Amém? Semana que vem a gente está de volta, né? Ia ser a partir das 9 aí, porque se eu coloco 9, não consigo muitas vezes chegar. Mas o importante é que a gente chegou. E olha para você ver, um que me aconselhou bastante, depois de falecido, Padre Léo. Os conselhos dele foram preciosos na minha vida, né? Tem grande participação, né? Então a gente tem que se aconselhar com pessoas santas. E eu nunca conheci ele ao vivo, olha para você ver a diferença que ele fez na minha vida. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo pela nossa missão, pedindo pela minha vocação, pedindo pela minha família, pedindo pela Legião Acutis, pedindo pela vida do Marcos, que é o outro irmão que faz parte dessa missão conosco, pedindo pela vida de todas vocês, pela família, né? Pela conversão das famílias, que as famílias possam ser boca de Deus, né? A palavra que a gente fala ali, palavra da salvação, a gente também, ao aconselhar o irmão, nós temos que ser essa boca de Deus, que falam palavras de salvação. A boca não pode ser utilizada para fazer fofoca, mas sim para prestar bons serviços a Deus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve José, São Miguel Arcanjo. Viva o Beato Carlo Acutis. Até a próxima.